Nós vamos dar continuidade à nossa exposição em Atos e eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 17, a partir do verso 16. Hoje, honestamente, eu não sei se eu vou conseguir terminar todo esse daqui, vai até o versículo 34, né, que é o final do capítulo. Provavelmente a gente não vai conseguir terminar hoje. Eu vou acompanhando aqui, vendo. Mas se não der, a gente continua na semana que vem, de modo que Deus vai nos dando a graça de ir avançando, né? Trecho a trecho, versículo a versículo, no livro de Atos. Quem diria, né? Nós começamos essa exposição lá em janeiro de 25 e nós já estamos em abril de 26, né? Já se passaram aí 1 ano e 3 meses desde que nós começamos essa exposição. Evidentemente, outras exposições já partiram, já surgiram em paralelo, né? Já conseguimos começar e terminar, mas é uma grande bênção, irmãos, a gente poder caminhar nessa exposição de Atos. Diz assim a palavra de Deus, Atos 17, a partir do versículo 16, diz: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então os levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Versículo 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito não ouviremos, ou nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris.
e outros com eles. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos humildemente, Deus, que o Senhor se revele a nós por meio da sua palavra, que ela, ó Deus, cumpra o propósito da sua existência, apontando quem o Senhor é, apontando quem nós somos. Pedimos que o Senhor se revele a nós mais uma vez por meio dela, fale aos nossos corações. Nesse sentido, nós pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, como nós acabamos de cantar, e que, ó Deus, a tua própria palavra, Deus, fale profundamente, imensamente e intensamente aos nossos corações nessa noite, e que ela produza, Deus, para o louvor da glória do teu próprio nome, um fruto devido, fruto de justiça em nossa vida, e que quando nós sairmos, ó Deus, por aquela porta, nós possamos, todos nós, estarmos comprometidos com a prática desta palavra, Deus. Eu oro agradecido, pedindo que o Senhor renove minhas forças, nossas forças, e nos ajude, Deus, a prestarmos esse culto também ouvindo a tua palavra com atenção. E eu oro grato por tudo isso em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Bom, vai aparecer uma imagem para você aí. Paulo chega em Atenas, depois de se separar de Silas e Timóteo, está no finalzinho do trecho anterior, aí no versículo 15, Paulo se despeça desses irmãos, e então ele segue viagem, e ali chegando em Atenas, o apóstolo começa a observar a cidade. A gente viu isso durante a nossa leitura. Atenas, irmãos, era um grande centro cultural e um grande centro intelectual daquela época, uma cidade famosa pela filosofia, pelas artes, pelos debates, por essa busca pelo conhecimento, um lugar onde as pessoas gostavam de discutir ideias e passar horas e horas conversando sobre novidades. Mas além da beleza, da fama, o que incomoda Paulo realmente, irmãos, é o fato daquela cidade de Atenas, ela está cheia de ídolos. O incômodo vai ficar tão evidente que vai direcionar as ações daquele irmão ali naquela cidade. É isso que nós vamos ver hoje à noite. Ele começa então a caminhar pela cidade, a conversar com as pessoas, a interagir com as pessoas, conhecendo a realidade daquele lugar, e ele vai para a sinagoga. Na sinagoga ele fala com judeus, fala também com gregos tementes a Deus. Depois ele vai para a praça. A praça, irmãos, era um lugar onde as pessoas se reuniam diariamente. E nesse processo, irmãos, de caminhar, de conversar com as pessoas, o texto diz que alguns filósofos começaram a discutir com ele. Dois grupos, eles se destacam aqui nessas conversas, e nós vimos aí os epicureus e os estoicos. Alguns zombaram de Paulo, chamaram ele de tagarela, como se ele fosse alguém que fala coisas sem sentidos, ou coisas sem saber o que está falando. Outros dizem que ele parece estar anunciando deuses estrangeiros, porque durante as conversas ele pregava sobre Jesus e sobre a ressurreição. Paulo, irmãos, é levado ao Areópago, um lugar mais alto da cidade, onde funcionava um tribunal supremo, ali, um conselho dos sábios, um conselho dos filósofos na Grécia Antiga. Ele é levado ali e é convidado a explicar melhor esse ensino que para eles parece estranho. Eles não têm costume de ouvir sobre aquele ensino que Paulo está falando. Então Paulo se levanta naquela reunião e ele menciona um altar que tinha uma inscrição ao Deus desconhecido, que ele viu durante suas caminhadas pela cidade. Paulo usa isso como uma ponte, Paulo usa isso como um ponto de partida para essa conversa com esses homens. E ele diz: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente o Deus que eu vim anunciar. E então Paulo prega ali, ele fala sobre Deus como Criador, ele fala como Deus como Senhor, ele fala sobre Deus como esse sustentador da vida, como aquele que governa a história da humanidade. E ele termina esse discurso afirmando: Deus ordena que todos se arrependam, porque haverá julgamento. E a prova disso é que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O texto termina, irmãos, mostrando a reação dos ouvintes. Alguns zombaram, outros queriam ouvir sobre isso depois, não queriam ouvir naquele momento, mas houveram alguns poucos que creram. Vai aparecer uma segunda imagem para nós aí. Existem lugares muito bonitos, irmãos, no mundo, lugares que impressionam por sua beleza,
lugares que são conhecidos pela sua organização, também pela beleza, pela arquitetura moderna. É gente caminhando para um lado, para o outro, pessoas felizes, rindo, se divertindo nesses lugares, lugares onde aparentemente está tudo bem. Mas nós poderíamos falar sobre pessoas também. Pessoas bonitas, organizadas socialmente, economicamente, que vivem uma vida feliz. Pessoas que estão sempre rindo, sempre se divertindo. Nossa tendência, irmãos, de comentar sobre esses lugares ou sobre essas pessoas é que parece que eles não têm problemas. Mas por vezes, irmãos, o que nós vemos por fora é só uma casca, é só uma aparência. Mas por dentro, irmãos, está completamente vazio, tem um vazio grandioso na vida, seja daquela cidade, daquele lugar bonito ou das pessoas. Gente cheia de conquista, gente cheia de opinião, com bons argumentos, mas sem paz, sem nenhuma direção e principalmente sem Deus. Atenas, irmãos, era assim. Atenas era uma cidade cheia de conhecimento, cheia de cultura, mas vazia. Via de regra, irmãos, essa é a vida real, essa é a vida sem Deus. O pecado, como nós sabemos, bagunçou tudo na vida do homem, irmãos. Então eu trago uma questão para nós. A igreja tem alguma obrigação quando enxerga esse cenário? Nós, como igreja do Senhor, nós temos alguma obrigação quando nós vemos gente vazia ou lugares que têm uma religiosidade aparente? Eu e você, nós aqui em nossa vida real, como representantes do único que pode transformar de verdade a vida das pessoas, nós temos alguma obrigação de fazer alguma coisa para mudar a realidade dessas pessoas? E talvez você me questione assim: mas pastor, como eu vou anunciar que Cristo é a solução dos problemas para pessoas que aparentemente não têm problemas? Ou então, como anunciar o Evangelho num contexto onde há muitas crenças, muitas ideias, muitas filosofias? Talvez você diga assim: eu não saberia nem por onde começar, eu não saberia nem o que falar. O texto vai nos mostrar, irmãos, que isso não só é possível, como isso é uma ordenança de Deus, é necessário e é uma ordenança de Deus para nós. Não porque vamos ver como o apóstolo Paulo fez ou sobre a estratégia que ele usou, mas por causa da mensagem que ele levou. E eu espero, meus irmãos, para a glória de Deus, que essa exposição nos leve não só a um conhecimento intelectual, mas impulsione a mim e a você a uma prática. A nossa grande ideia, como sempre está aí no seu boletim, essa frase que sintetiza muito bem, ou tenta sintetizar esse texto que nós vamos expor nessa noite, diz assim: Deus se revela como Criador e Senhor de todas as coisas e chama todos ao arrependimento por meio do Cristo ressuscitado, confrontando toda idolatria e toda falsa sabedoria. Irmãos, ao caminharmos por essa passagem, nós vamos perceber que ela não fala apenas de Atenas, ela fala sobre o mundo que nós vivemos. Essa passagem fala sobre Balsas. Essa passagem fala sobre você. Essa passagem fala sobre eu. Essa passagem fala sobre o nosso coração. E tudo começa com um incômodo, irmãos. É o nosso primeiro ponto aí. O texto diz, no versículo 16, que enquanto esperava por eles, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A primeira coisa, irmãos, que o autor de Atos nos mostra é esse cenário aqui. Paulo está em Atenas esperando. Ele chegou ali num contexto de perseguição, de fuga, nós vimos na semana passada, mas ao mesmo tempo pela providência de Deus. Nada está acontecendo à toa aqui. O que nós notamos, irmãos, é que enquanto ele espera, Paulo fica ligado, Paulo fica atento, Paulo fica observando a cidade, Paulo fica observando os costumes daquela cidade. E a lição para nós aqui de cara, irmãos, é que Paulo não é um cristão distraído. Paulo está ali, ele está esperando os irmãos que ficaram na cidade anterior, e ele combinou de que eles viessem encontrá-lo, mas enquanto ele fica ali, ele fica atento ao que aquela cidade, os costumes, qual é o modus operandi daquela cidade. Além de famosa, irmãos, por sua beleza, Atenas era uma cidade cheia de monumentos religiosos. Altares, imagens, estátuas, santuários por toda parte.
Os antigos diziam que era mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem em Atenas. E caminhando, irmãos, pela cidade, o texto diz que Paulo foi profundamente indignado, ainda no versículo 16. Profundamente indignado. A palavra usada aqui, irmãos, por Lucas, que é o autor de Atos, para descrever esse incômodo que Paulo sofreu aqui, carrega essa ideia de que ele foi provocado. Alguém que foi agitado no seu espírito. Paulo não está reclamando da arte grega. Paulo não está reclamando da arquitetura daquele lugar. O que Paulo está vendo, irmãos, é um povo inteiro, uma cidade inteira, adorando um Deus ou deuses que não é o Deus verdadeiro. Isso gera o incômodo de Paulo. Veja, irmãos, idolatria não é apenas se ajoelhar diante de uma imagem. Idolatria é atribuir a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a adoração, uma adoração que só pertence a Deus, e é isso que gera um incômodo em Paulo. Paulo está vendo aquela situação, irmãos, um povo dominado por uma mentira, e isso deixa agitado, isso deixa ele indignado. Esse, irmãos, é um tipo de indignação santa. Se a gente pode falar de uma indignação santa, é essa aqui que Paulo está. E essa é uma indignação, irmãos, que todo cristão verdadeiro deveria ter ao ver pessoas adorando coisas que não Deus. Porque um coração, irmãos, verdadeiramente convertido não consegue ser indiferente quando vê a glória de Deus sendo roubada. Paulo está em Atenas, sendo tomado por um profundo zelo por deuses, pelas coisas de Deus. O mesmo tipo de zelo, irmãos, que os profetas tinham quando viam Israel se prostituindo lá no Velho Testamento. O mesmo zelo, irmãos, que o próprio Cristo demonstrou quando purificou o templo. Nós vimos, irmãos, uma transformação que o templo sofreu ali. Aquele lugar virou um mercado e Cristo, ele fica profundamente indignado quando ele chega e está ali aquele mercado num lugar que era reservado para adorar a Deus. Paulo não está com raiva dos atenienses, irmãos. Paulo está entristecido e indignado pela situação daquele povo. Porque a idolatria não é apenas pecado contra Deus. Idolatria é também escravidão para o homem. O texto diz, irmãos, que aquela cidade estava cheia de ídolos. O texto diz que Atenas estava cheia de ídolos. Ou seja, meus irmãos, não era um ídolo aqui, outro acolá. Era a marca daquela cidade. Não era apenas uma questão de um costume religioso. Era o centro da cultura, da filosofia, da vida pública e privada daquele povo. Inclusive, irmãos, o próprio Paulo explica lá em Romanos capítulo 1, quando ele fala que o homem rejeita o Criador, ele inevitavelmente começa a adorar a criação. Alguém disse, irmãos, que todos estamos adorando, mas nem todos estamos adorando a Deus. E o que Paulo está vendo, irmãos, homens inteligentes, homens sofisticados, homens cultos, mas espiritualmente cegos, mortos. Atenas, irmãos, não tinha conhecimento do Salvador. E então, irmãos, o texto vai dizer no versículo 17, por isso Paulo discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, quero chamar a sua atenção para isso, com aqueles que por ali se encontravam. Paulo, irmãos, não fica inquieto, ou não fica com aquela inquietação só para si, guardada para si. Ele não observa e se cala. O incômodo de Paulo, irmãos, produz um movimento missionário. Ele trabalha em duas frentes aqui. Primeiro, ele vai à sinagoga. Ele fala com judeus e com gregos tementes a Deus. Esse era um ambiente mais familiar, um ambiente mais comum, onde sempre Paulo ia quando chegava numa cidade nova. Era onde havia algum conhecimento das Escrituras e algum conhecimento sobre Deus. Paulo começa ali, irmãos, porque esse era o padrão dele. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas a segunda frente que ele trabalha é essa que ele vai à praça. Paulo também vai para um ambiente mais desafiador daquela cidade. A praça, o mercado, o centro público. Era o lugar, irmãos, onde a vida acontecia naquele lugar. Ali as pessoas conversavam, ali as pessoas compravam, ali as pessoas vendiam, ali elas discutiam ideias, ali eles formavam opiniões. Irmãos, era como se fosse o mercado público de Balsas, ao sábado ali, aquela muvuca toda acontecendo ali ao mesmo tempo. Ou seja, Paulo não limita o evangelho a um ambiente religioso.
ele vai para o coração da cidade. E o texto diz, eu chamei a sua atenção para isso, no versículo 17, que ele faz isso todos os dias. Paulo não faz isso uma vez por semana, ou quando dá. Ele está vivendo a missão, ele sabe do seu compromisso de estar falando sobre Deus, falando sobre Jesus, sobre o Salvador para aquele lugar. E ele faz isso por onde ele passa. E é preciso, irmãos, que aprendamos com isso. Talvez você veja a idolatria do mundo e fique até indignado, mas não faça nada. Mas Paulo nos mostra, irmãos, um caminho diferente. Ele nos mostra o zelo pela glória de Deus. E esse zelo pela glória de Deus levou Paulo e deve nos levar também a evangelizar. Deve nos levar a dialogar com as pessoas, a conhecer a realidade das pessoas e anunciar Cristo. Essa ideia, irmãos, de todos os dias que o texto traz, nos faz pensar sobre fazermos do nosso cotidiano normal, do nosso cotidiano natural, diário, o ambiente para falar e viver Jesus. Falar sobre Jesus, irmãos, não é apenas uma coisa para ser feita no culto, quando nos ajuntamos, mas Paulo nos mostra ali que ele fazia isso todos os dias, e eu e você também devemos fazer todos os dias. Paulo não está em Atenas, irmãos, condenando Atenas. Paulo está buscando resgatar os atenienses. O texto começa dizendo, irmãos, que Paulo estava esperando Silas e Timóteo, né? Que é o final do trecho anterior. Mas Paulo não fica parado. Missão não depende de um cenário perfeito. E Atos tem nos mostrado sobre isso, né, que esse senso de missão não tem a ver com um lugar perfeito, com tudo andando bem. A própria história da nossa igreja fala sobre isso. Mas Paulo, irmãos, ele começa com o que ele tem. E essa é uma lição importante para a nossa igreja, irmãos. Muitas vezes nós adiamos nossa obediência porque esperamos a estrutura ideal, o momento ideal. Mas Paulo nos ensina que onde Deus nos colocou, ali é o nosso campo missionário. E eu queria aplicar esse primeiro ponto, porque a idolatria ao nosso redor, irmãos, não pode se tornar normal para nós. A idolatria ao nosso redor não pode se tornar normal para nós. Paulo não viu Atenas e disse, que triste, ou é assim mesmo, né? Não. Ele não se acostumou com aquilo. Ele não ficou indiferente para com aquilo. Ele não relativizou. Pelo contrário, irmãos, aquilo trouxe um incômodo santo para aquele irmão. Como igreja, irmãos, nós não podemos perder essa indignação para com o pecado. Se o nosso coração já não se perturba mais quando nós vemos a banalização do pecado, e por banalização do pecado eu poderia trazer alguns exemplos para você aqui, a destruição da família, essa confusão moral que vive a nossa sociedade, a sensualidade dominando tudo, a mentira sendo tratada como verdade, só para mencionar alguns. Se essas coisas, irmãos, não nos incomodam, então tem algo errado em nós. E mais, meus irmãos, se você diz que se incomoda com o mundo, mas não evangeliza ninguém, meu irmão, eu preciso dizer para você, você está sendo um impostor. Paulo se levantou, Paulo falou, Paulo foi. Mas e nós, irmãos? O que nós fazemos com o incômodo que nós sentimos? Se é que você sente o incômodo quando vê a glória de Deus sendo roubada. A seguir, irmãos, nós vemos o confronto. Versículos de 18 a 21, peço que você me acompanhe novamente na leitura. Diz assim a palavra de Deus: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades.
Aqui nós temos o confronto, é o trecho do confronto do nosso texto. Paulo então começa a conversar diariamente na praça. E aqui eu queria um destaque, porque ele diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Paulo está entrando, irmãos, em um ambiente de debate, de um debate intelectual. Ele está conversando com homens que se consideravam especialistas em entender o mundo. Atenas era um lugar onde as pessoas discutiam ideias como se fossem questões de vida ou morte. Sendo assim, quando Paulo começa a anunciar o Evangelho, ele inevitavelmente chama a atenção. Lucas menciona dois grupos ali, os epicureus e os estoicos. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses grupos? Eram grupos, irmãos, que representam cosmovisões rivais ao Evangelho. Os epicureus, eles eram, de forma geral, materialistas. Para eles, irmãos, o mundo era explicado por elementos naturais, por átomos e por forças físicas. O objetivo da vida era simplesmente alcançar prazer e evitar o sofrimento. Eles até admitiam a existência de deuses, mas os convidavam ou os consideravam distantes, indiferentes, desinteressantes e desinteressados eles eram por esses deuses e pela vida humana. Ou seja, irmãos, na prática, era uma vida sem Deus. Os epicureus diziam: se Deus existe, Ele não se importa com a gente. Cada um deve viver sua vida para si mesmo. Se você está atento, irmãos, aos nossos dias, vai ver que isso continua muito atual hoje. O epicureísmo, ele não morreu. Ele apenas mudou de roupa. Hoje ele aparece do hedonismo moderno, na cultura do prazer, na mentalidade de que a vida se resume ao aqui, ao agora, ou ao corpo, ao consumo, à satisfação imediata. Mas havia um outro grupo, os estoicos. Eles tinham uma visão diferente, eles eram moralistas, eles eram disciplinados. Eles criam que o universo ele era governado por uma razão universal, uma espécie de mente cósmica, o que tudo acontecia segundo o destino. Para eles, irmãos, Deus era uma força presente em todas as coisas. O homem deveria viver em harmonia com essa razão universal, aceitando o destino como autocontrole. Em outras palavras, irmãos, os estoicos, eles acreditavam que algo divino existia, mas era um divino impessoal, não era um divino presente. Eles criam que o homem deveria ser forte, que o homem deveria controlar suas emoções, que o homem deveria suportar o sofrimento e que o homem deveria aceitar o curso inevitável de sua vida. Isso, irmãos, também é muito atual. Hoje isso aparece em discursos como: eu não dependo de ninguém. Ou então, eu controlo minhas emoções. Ou então alguém que diz: controle você suas emoções, seja forte. O universo conspira. Você já viu frases como essa? Tudo acontece por uma razão. Em outras palavras, irmãos, os epicureus e os estoicos, eles são sistemas que tentam explicar a vida sem submissão ao Deus vivo. Um busca prazer, o outro busca controle. Mas ambos, irmãos, rejeitam o senhorio de Deus. E então aparece, irmãos, com essa mensagem, o que Paulo vê ali, com essa mensagem completamente diferente. Um Deus pessoal, ele vem com essa ideia para aquele povo. Um Deus pessoal, um Deus criador, um Deus soberano, que governa a história, e que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E isso colide com aquela ideia daquele povo. Aquele povo confiava apenas em si, tão somente em si, mas Paulo vem dizendo para eles: nós temos que tirar esse controle de nós e entregar nas mãos daquele que nos criou. Irmãos, via de regra, as pessoas não querem isso. O versículo 12 fala da reação desses filósofos. Alguns perguntaram: o que esse tagarela está tentando dizer? E outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E aqui nós vemos duas reações, irmãos. Eles chamam Paulo de tagarela. Essa palavra aqui, tagarela, ela era usada com a intenção de rebaixar, de menosprezar a Paulo. Ela era usada, irmãos, para um passarinho catando migalhas. Eles estão dizendo: esse homem não é um filósofo, esse homem é um falador,
Ou seja, irmãos, a mensagem do Evangelho para aqueles intelectuais era loucura. Inclusive o próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre isso. Para o mundo, a cruz é loucura. O Evangelho não impressiona o orgulho humano, irmãos. Ele humilha o homem. E esse é um confronto que sempre vai acontecer. Porque quando o Evangelho entra em uma cultura, ele será tratado como uma coisa pequena. Depois, irmãos, eles acusam Paulo de anunciar a deuses estrangeiros. Essa também é uma acusação séria para aquele povo. Em Atenas, Sócrates, tempos atrás, foi condenado sob a acusação semelhante a essa. A acusação era introduzir novos deuses e corromper a juventude daquela época. Esses homens, além de dizer, nós não concordamos, eles estão sugerindo que Paulo pode ser perigoso, que ele pode ser um agitador religioso. Então Lucas explica o motivo. Porque Paulo estava pregando sobre Jesus e sobre a ressurreição. Inclusive, enquanto eu estava lendo alguns comentários, alguns comentaristas sugerem, irmãos, que esses filósofos talvez eles tenham entendido Jesus e ressurreição como se fossem dois deuses diferentes. Porque o mundo grego ele era comum falar da divindade com nomes próprios. Mesmo não entendendo a mensagem corretamente, irmãos, eles sabiam que Paulo anunciava algo que não se encaixava com o sistema deles. Paulo não estava oferecendo mais um Deus para eles. Ele estava anunciando o único Deus verdadeiro para eles. E é isso, irmãos, que torna aquela mensagem para aqueles homens tão ofensiva. Mas o texto continua, nos versículos 19 e 20, nós vamos entender o que está acontecendo ali. O Areópago, ele era esse lugar para discussão, ele era um lugar para isso. Era um ambiente onde as ideias eram avaliadas. Era uma espécie de tribunal intelectual. Paulo é levado ali, irmãos, para ser examinado. Note os termos, irmãos, que eles usam, comentando sobre os assuntos que Paulo está trazendo. Eles falam novo ensino, eles falam ideias estranhas, eles falam, queremos saber o que isso significa, o que você está falando, o que isso significa. Via de regra, irmãos, os atenienses, eles eram curiosos, mas era uma curiosidade do tipo orgulhosa. Eles queriam apenas ouvir as ideias, mas para eles, a ideia deles era superior. Tinha então uma ironia envolvida. Por isso Lucas explica essa ironia no versículo 21. Ele diz, pois todos os atenienses e os estrangeiros que ali viviam não se ocupavam de outra coisa, senão falar e ouvir novidades. Ou seja, meus irmãos, eles viviam de novidades. E nós podemos dizer, irmãos, que essa é uma característica do homem sem Deus. Eles não buscam necessariamente a verdade. Via de regra, é uma busca por sensação. É uma busca simplesmente por novidades. Veja o exemplo do Jardim do Éden. Adão tinha tudo ali, mas ele queria algo novo. Isso, irmãos, é uma crítica indireta de Lucas. Eles eram uma sociedade cheia de informação, mas vazia de transformação. Paulo chega com essa mensagem que não visa diversão, ela visa salvar, ela visa transformar, porque o Evangelho, irmão, sempre confronta os ídolos de nossa mente, da mente do homem. Paulo não está enfrentando estátuas, irmãos, ele está enfrentando ideias, ele está enfrentando filosofias, porque idolatria não é se ajoelhar diante de imagens tão somente. Idolatria também é colocar a mente em submissão a um sistema de pensamento que rejeita Deus. A mente humana pode se tornar, irmãos, um templo de idolatria. Alguém já disse que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Paulo é levado ao Areópago porque o Evangelho estava desafiando o intelecto daquela cidade. Atenas podia tolerar muitos deuses, mas Atenas não tolerava um Deus que exige arrependimento. E nesse sentido, o papel do Evangelho é bater de frente com a cultura. Se a cultura não fala, nem direciona a cultura, o homem, para o seu Criador, para o seu Salvador. Eu queria aplicar esse ponto. O Evangelho, irmão, sempre vai bater de frente com ideias dominantes da cultura. O problema é que muitos cristãos, irmãos, querem um Evangelho que não cause conflito. É estranho
quando muitos cristãos querem falar um evangelho que não causa conflito. Querem um evangelho que seja aceito pelas pessoas, mas que não confronte a vida das pessoas. Um evangelho que seja adaptável. Mas isso não existe, meu irmão. Isso não existe, minha irmã. Porque o evangelho é uma sentença contra o orgulho humano. Portanto, se você vive uma fé que nunca entra em conflito com nada, talvez você não esteja vivendo o evangelho verdadeiro, mas apenas uma religião confortável. O mundo vai tolerar, irmãos, um Deus genérico, uma espiritualidade, bons valores, mas o mundo não tolera um Cristo ressuscitado que exige arrependimento, que exige mudança. Portanto, a igreja não pode viver em busca de aprovação do mundo. Nós, irmãos, não estamos buscando a aprovação do mundo. Paulo foi chamado de tagarela. Paulo foi ridicularizado. Paulo foi tratado como alguém inferior. Isso lembra você de alguém? Alguém chamado de tagarela, que foi ridicularizado, que foi tratado como alguém inferior. Isso significa, irmãos, que se você e eu formos fiéis, haverá momentos em que você e eu seremos tratados como ultrapassados, como ignorantes, como alguém radical. O que está acontecendo com Paulo é o mesmo que aconteceu com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, por que, irmãos, que como discípulos de Jesus, nós queremos um evangelho que só traz conforto para nós? Pensando sobre o discurso no Areópago, Paulo está diante daquele grupo de homens, daquela elite intelectual, diante de homens que se consideravam guardiões ali da verdade, né? E então Paulo se levanta naquela reunião e diz: atenienses, versículo 22, vejo que em todos os aspectos vocês são bastante religiosos. Paulo começa com respeito. Paulo, irmãos, ele não está concordando, mas ele começa com respeito. Apesar de saber que aquelas pessoas viviam uma vida errante, distante de Deus, orgulhosos, ele não começa atacando, ele não diz para eles: vocês são idólatras, condenados. Não. Ele começa dizendo: eu vejo que vocês são bastante religiosos. Paulo está mostrando, irmãos, que ele fez o dever de casa. Aquela caminhada pela cidade ajudou Paulo a entender onde ele estava pisando. Ele sabe que está falando com pessoas que não têm base bíblica, que não conhecem o Antigo Testamento. Ele não pode começar citando Moisés ou citando os profetas. Não. Ele encontra então um ponto de contato com aquele povo. Paulo não está elogiando a idolatria deles. Ele está apenas reconhecendo um fato: eles são profundamente religiosos. Eles vivem buscando divindades. Eles vivem tentando preencher um vazio. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma lição importante. Quando falamos com pessoas que não professam a nossa mesma fé, nós precisamos aprender a falar de modo que eles escutem, sem comprometer a verdade. Você já abriu aquela expressão comer pelas beiradas? Foi isso que Paulo fez aqui. Paulo começou a comer pelas beiradas, encontrando um ponto de contato, e ganhando a atenção das pessoas. Alguém já disse que antes de você ganhar alguém para Jesus, você precisa ganhar ela para você. Ganhar a atenção dela, o respeito dela, o direito de conversar com ela. O versículo 23 diz: pois andando pela cidade, observando cuidadosamente os objetos de culto de vocês, encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Agora vou lhes anunciar o que vocês adoram, embora não conheçam. Paulo diz que estava andando pela cidade, observando cuidadosamente, ou seja, Paulo estudou aquele ambiente, e ele encontra um altar dedicado a um Deus desconhecido, com essa inscrição realmente, a um Deus desconhecido. Os atenienses, apesar de terem muitos deuses, ainda assim eles sentiam que faltava algo. Eles tinham uma religiosidade enorme, mas continuavam inseguros. E Paulo, irmãos, usa isso como um ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. E aí o apóstolo começa a avançar para onde ele realmente quer.
E aí ele diz: agora vou lhes anunciar o que vocês adoram, embora não conheçam. Versículo 24 ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo começa lá por Gênesis. Eu só sei fazer assim também, irmão. Se eu vou falar de Jesus para alguém, eu só sei começando em Gênesis. Ele começa pela criação. Ele está dizendo: o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não é parte do universo. O Deus verdadeiro não é um espírito dentro da natureza. O Deus verdadeiro não é um produto da mente humana. Ele é o Criador do mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Essa afirmação, irmãos, confronta o politeísmo daquele povo. Aquela ideia de que o homem poderia adorar quantos deuses quisesse. Paulo está dizendo, irmãos, para eles: Deus não está dissolvido na criação. Deus reina sobre a criação. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso, irmãos, é uma crítica severa, mas ao mesmo tempo uma crítica direta aos templos atenienses. Paulo dizia, irmãos, o verdadeiro Deus não cabe em templos. Era isso que Paulo queria dizer para aqueles homens. Deus é grande demais para caber num templo, Deus é grande demais para caber numa imagem. O verdadeiro Deus não é contido por estruturas humanas. Ele não cabe aí dentro. Ele é grande demais. Isso lembra, irmãos, quando no livro de Isaías, Deus diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Sem mencionar o trecho, Paulo está pregando a teologia do Antigo Testamento. Ele está dizendo que Deus não depende do homem. O homem é que depende de Deus, versículo 25. E não é servido por mãos humanas, é o que o texto diz. Como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. A idolatria, irmãos, sempre coloca o homem no centro. A idolatria é o homem tentando controlar o divino. É o homem tentando manipular Deus por meio de rituais, de sacrifícios, de oferendas, de promessas. Paulo destrói aquilo com uma frase. Ele diz: Deus não precisa de nada. O verdadeiro Deus é autossuficiente. Ele não depende de comida, de bebida, de sacrifícios, de oferendas, de templos, de sacerdotes. Pelo contrário, quem depende é o homem dele. Paulo diz, irmãos, Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e tudo mais. O apóstolo está afirmando a providência de Deus, ou seja, Deus não é apenas o Criador que fez o mundo e se afastou. Deus é sustentador contínuo, cada respiração humana depende de Deus. Então aquilo, irmãos, estava humilhando o pensamento orgulhoso daqueles homens. Paulo, ordenado pelo próprio Deus, está dizendo: até o seu fôlego é emprestado. E aí Paulo prossegue no versículo 26, dizendo: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Paulo segue falando sobre a unidade da raça humana. Ele está dizendo: todos os povos vieram de um só. Com isso, irmãos, ele combate a ideia de superioridade cultural, dessa superioridade racial que os atenienses tanto tinham um desejo, um prazer de ser. Atenas se considerava superior. Os gregos desprezavam os bárbaros, mas Paulo diz: todos vieram de um só. E mais, Deus determinou tempos e lugares. A história não é aleatória. A história não é produto de decisões humanas. Deus governa a história, Deus estabelece fronteiras, Deus estabelece épocas, Deus controla a marcha das nações. Em outras palavras, Deus é soberano sobre tudo. Sendo assim, meus irmãos, qual a finalidade da existência do homem? Qual a finalidade da existência do homem? Versículo 27 diz: Deus fez isso para que os homens o busquem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós.
Paulo continua esse discurso dizendo que Deus governa a história e os povos com um propósito, que o homem o busque. O homem foi criado para Deus. O homem não é um acidente. O homem não é apenas um corpo e química. O homem é criatura feita para adorar e conhecer seu Criador. Paulo usa aqui uma expressão, irmãos, dizendo assim, talvez tateando. Essa é a condição do homem caído. Essa é a condição do homem sem Deus. O homem busca, mas busca como um cego no escuro. O homem sente que existe algo, mas não enxerga claramente. Por isso existia, irmãos, e continua existindo tantos ídolos, tantas religiões, tantas filosofias. O homem tenta alcançar Deus, mas não consegue. Por quê? Pois Deus está no escuro, aos nossos olhos humanos. Mas apesar disso, irmãos, Paulo diz, Deus não está longe. Deus não está longe. Ele não é inacessível. Ele se revela. Ele se manifesta na criação. Ele se manifesta na consciência. Ele se manifesta na providência. Essa é a doutrina da revelação geral, meus irmãos. A criação grita que existe um Deus verdadeiro, mas o homem, em vez de se render ao Criador, ele fabrica ídolos. No versículo 28, ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo faz algo aqui que eu julgo ser muito sábio. Ele mostra que até na cultura daqueles homens, existem lampejos de verdade. Existem fragmentos de uma verdade, de uma percepção verdadeira. É como se ele dissesse, vocês mesmos já disseram algo que aponta para isso. O que o apóstolo quer dizer, irmãos, é que o ser humano não é desconectado de Deus. Paulo está construindo uma ponte, ele usa uma frase familiar aos gregos para conduzir aqueles gregos à verdade. Ou seja, meus irmãos, se somos criação de Deus, idolatria é irracional. E o versículo 29 vai nos dizer disso. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma cultura, uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. O que Paulo faz aqui, irmãos, é dar um golpe na idolatria daqueles homens. Ele diz, se nós viemos de Deus, então Deus não pode ser um objeto feito por nós. O argumento aqui de Paulo é um argumento lógico, inclusive. É como se ele dissesse, como o Criador poderia ser reproduzido ou reduzido a uma criação humana? Como o Eterno poderia ser representado por pedra? Como o Deus vivo poderia ser controlado por um templo? Ele está mostrando, meus queridos, que idolatria não é apenas pecado, idolatria é irracionalidade. O homem cria um Deus menor do que ele mesmo. E não só cria, mas também se curva diante do que suas próprias mãos produziram. O homem adora aquilo que sua própria imaginação inventou. Então Paulo está desmontando a religião ateniense. E ele faz isso com um argumento lógico mais simples também. Ele diz, é como se ele dissesse, o Deus verdadeiro não pode ser fabricado. Deus não pode ser fabricado. Aplicando esse ponto, irmãos, o homem moderno ele quer um Deus útil. O homem moderno quer um Deus que resolva seus problemas. O homem moderno quer um Deus que ajude esse homem a realizar seus sonhos. Esse homem moderno quer um Deus que sirva aos seus planos pessoais. Mas Paulo anuncia um Deus que não precisa de nada. Um Deus maior, um Deus suficiente. Pense sobre isso, meus irmãos. Deus não existe para servir você. Deus não existe para servir você. Você existe para servir Deus. Deus não é sustentado por sua fé. Deus não é sustentado pelo seu dízimo. Deus não é sustentado por sua oração.
Deus não é sustentado por sua presença na igreja. É você que é sustentado por Deus. É você que precisa de Deus. E isso, irmãos, quebra o nosso orgulho. Paulo também diz que Deus não pode ser reduzido a imagens feitas pela imaginação dos homens, ou seja, idolatria não é apenas adorar estátuas. Idolatria é tentar moldar Deus ao nosso gosto. Quando alguém diz assim, meu Deus é assim, meu Deus não julga, meu Deus entende, meu Deus aceita tudo, meu Deus me aceita como eu sou. Irmãos, isso não é fé. Isso é idolatria disfarçada. Isso é um ídolo intelectual. E o texto nos chama a abandonar essa fabricação de um Deus conveniente. Um Deus que seja conveniente ao meu gosto. Um Deus que seja conveniente ao que eu quero. A minha satisfação. O texto nos chama a voltar para Deus. Caminhando aqui para o fechamento, queria pedir um pouco da sua paciência para a gente encerrar o trecho. Paulo, irmãos, vai sair da criação e providência, ele vai entrar então agora no arrependimento, juízo e ressurreição. E aqui nós vemos a resposta e o resultado. Paulo então começa dizendo quem Deus é. Deus é Criador, Deus é Senhor, Deus é sustentador, Deus governa a história. E agora, irmãos, ele chega ao ponto em que o discurso se torna uma santa convocação, vamos dizer assim. É como se até aqui Paulo construísse um alicerce e agora ele vai subir as paredes. No versículo 30 ele diz, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atenção para isso. Ele diz, agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. A ignorância, irmãos, não é desculpa eterna. A ignorância não é desculpa eterna. Para início, irmãos, nós precisamos ver o que Paulo não está dizendo. Paulo não está dizendo que Deus achava a idolatria correta. Paulo não está dizendo que Deus aprova o paganismo. Mas o que então ele está dizendo? Paulo está dizendo, irmãos, que na história da revelação houve um tempo em que os povos viveram sem a mesma clareza de luz que existia naquele tempo, que existe agora. O ponto é que Deus, em sua paciência, suportou as nações por um tempo, permitindo que andassem seus próprios caminhos. Deus, irmãos, às vezes dá uma cordinha assim para o homem ir. Você quer ir? É isso que você quer? Toma aí uma cordinha. Aí ele amarra aqui na cintura e deixa ele indo. Daqui a pouco Deus diz assim, agora é hora de voltar. Agora é hora de você retornar. Mas agora tudo mudou. É isso que Paulo está dizendo para aqueles homens. Cristo veio. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Agora o Evangelho está sendo anunciado às nações. O que era uma sombra se tornou uma realidade. Agora não é mais o tempo de tolerar a idolatria como se fosse apenas uma ignorância inocente. Deus está chamando o mundo inteiro, irmãos, para perto. Deus está chamando o mundo inteiro para o arrependimento. Pois quanto maior a luz recebida, maior a responsabilidade. O mundo não está diante de um Deus qualquer. O mundo não está diante de um qualquer, irmãos. O mundo está diante de um chamado divino. Paulo diz o seguinte, Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aqui é uma linguagem de autoridade, sim, meus irmãos. Deus não está sugerindo. Deus não está se aconselhando com o homem. Não. Deus não oferece mais uma opção religiosa entre tantas para aqueles homens. Deus está ordenando. Ele está destruindo aquela mentalidade ateniense de pluralidade na adoração.
Atenas aceitava muitos deuses e muitas ideias. Mas Paulo está anunciando um Deus que não compete, irmãos, com outros deuses. Ele reina sobre todos. Então ele diz, essa ordem é universal, todos, em todo lugar. Ou seja, não existe pessoa isenta. Não existe cultura isenta. Não existe povo que possa dizer, isso eu não é comigo. Isso não é para mim. Arrependimento aqui, irmãos, não é apenas remorso. Não só aqui, como em qualquer tempo, em qualquer lugar. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de direção. Arrependimento é abandonar a idolatria e se voltar para Deus e o Deus verdadeiro. Paulo está dizendo para aqueles homens, não basta ser religioso, é preciso abandonar os seus ídolos. No versículo 31 ele continua dizendo, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando este homem dentre os mortos. Paulo disse que Deus estabeleceu um dia, ou seja, a história não é um ciclo infinito. A história caminha para um fim. Há um calendário divino, há um dia marcado, há um tribunal final, meu irmão, minha irmã. Esse dia será um julgamento justo, ou seja, Deus não é indiferente, Deus não é distante, Deus não é desligado do mundo, Deus é juiz. Não é um juiz como uns aí, uns e outros. Deus julgará o mundo por meio de um homem que ele designou, a saber, Jesus. Interessante, irmãos, é que Paulo não menciona o nome Jesus, em nenhum momento aqui, mas ele está falando de Jesus, ele está falando desse homem. Por que ele não fala? Porque ele quer, irmãos, que o peso do argumento caia sobre isso. O juiz do universo será um homem real, um homem histórico, um homem designado por Deus. Esse homem é Cristo e Cristo ressuscitado. E Paulo diz que Deus deu provas disso, ressuscitando este homem dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, a ressurreição é a garantia do juiz. A ressurreição é um aviso. A ressurreição significa que Cristo reina. E se Ele reina, o mundo será julgado. Isso confronta, irmãos, o orgulho do homem, porque o homem quer viver como se não prestasse contas a ninguém. É como se o apóstolo estivesse falando àqueles homens, vocês vão prestar contas, quer queiram ou não, quer saibam ou não, haverá um dia, e isso é para nós também, meus irmãos. Não viva a sua vida achando que você não vai prestar conta dela. No versículo 32, o texto diz que quando ouviram sobre a ressurreição, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Duas reações aqui. Primeiro, os que zombaram. Nós podemos dizer, irmãos, que isso era até esperado, Para muitos gregos, a ideia de ressurreição do corpo ela é absurda. Para eles, o corpo era a prisão da alma. A salvação seria escapar do corpo, não ressuscitar nele. Por isso que quando Paulo fala de ressurreição, muitos zombam. Mas isso continua acontecendo hoje, meus irmãos. Muitos não rejeitam a religião. Muitos não rejeitam Deus como conceito. Mas quando se fala em Cristo ressuscitado, Senhor e juiz, o coração rebelde reage, como aqueles homens reagiram. Outros disseram, sobre isso nós vamos ouvir outro dia. Parece até uma resposta educada, uma resposta respeitosa, mas não é não. Eles estão dizendo o seguinte, interessante, mas nós não queremos ouvir. Pode ser até interessante o que você está dizendo, mas nós não queremos ouvir sobre isso. O adiamento, irmãos, é uma forma disfarçada de rejeição aqui. Quantas pessoas hoje dizem assim, um dia eu volto para a igreja. Você já ouviu isso?
Um dia eu volto para a igreja. Um dia eu me acerto com Deus. Outros dizem assim, quando eu resolver minha vida, eu vou pensar em Deus. Mais para frente, eu vou levar a sério isso. Paulo aqui, irmãos, não tem intenção de gerar curiosidade naqueles homens. Ele pregou para gerar arrependimento. O texto continua, no versículo 33, ele diz assim, com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Paulo, irmãos, ele não insiste aqui no debate. Ele não fica tentando agradar aqueles homens. Ele não muda a mensagem para ganhar aplausos daqueles homens. Ele fez o que precisava fazer. Ele pregou Cristo. Lucas encerra então esse trecho no versículo 34, dizendo o seguinte: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, também uma mulher chamada Dâmaris e outros. O que nós vemos aqui, irmãos, é que houve fruto. E isso aqui, irmãos, o nosso olhar, ele não se dirige para a quantidade, ou pelo menos não deve se dirigir para a quantidade, mas para o fato. Lucas menciona aqui alguns nomes específicos, né? Ele fala de Dionísio e de Dâmaris. Dionísio, ele era um membro do Areópago, ele era um homem influente, provavelmente um homem de posses, rico, né? Um homem influente ali da elite. E uma mulher chamada Dâmaris. De cara aqui, irmãos, nós aprendemos que Deus salva pessoas em todos os lugares. O resultado pode ser pequeno aos nossos olhos, aos olhos dos homens, mas é eterno e grande aos olhos de Deus. E aqui tem uma lição importante para nós. Irmãos, nós não podemos medir sucesso, se é que a gente pode usar essa palavra sucesso, mas só para a gente tentar entender aqui, nós não podemos medir sucesso por números. Paulo pregou com clareza, Paulo pregou com coragem, Paulo pregou a verdade, Paulo pregou Cristo ressuscitado. E o que Deus fez? Deus salvou aqueles que ele havia separado para salvar naquele dia. Não se sabe o número de pessoas que estavam ali, mas nós sabemos que o número dos salvos foram poucos. Isso é um encorajamento para nós, irmãos. O que eu e você devemos fazer? Pregar com clareza, nós devemos pregar com coragem, e nós devemos pregar a verdade. E os resultados? Nós deixamos os resultados com quem tem o poder de fazer os resultados. O Evangelho, irmãos, não é uma opinião para ser discutida. O Evangelho é um chamado para ser obedecido. Pois Deus ordena arrependimento. Portanto, meus irmãos, permanecer como está é rebeldia. Paulo também fala do juízo da ressurreição. Isso nos ensina, irmãos, que se Cristo ressuscitou, então a vida não é brincadeira. Existe um tribunal. O mundo não caminha pelo acaso. E haverá um dia em que todo homem, prestará contas. O texto mostra 3 reações quando Paulo prega isso. Uns zombam, outros dizem, sobre isso não quero saber. Mas o texto também fala que uns receberam a Cristo por fé. Entenda, meus irmãos, adiar arrependimento é uma forma educada de rejeitar Cristo. O inferno, meus irmãos, atento para isso aqui. O inferno estará cheio de pessoas que disseram, depois eu penso sobre isso, depois eu vejo sobre isso, agora eu não quero saber disso. O inferno vai estar cheio dessas pessoas. Ou você se rende a Cristo, ou você permanece em condenação. Não existe neutralidade para o homem. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que o Evangelho não se curva diante da cultura, o Evangelho não se curva diante da filosofia, o Evangelho não se curva diante da pluralidade. Não vai sair essa palavra como ela tem que sair, mas vocês entenderam.
Pelo contrário, o Evangelho confronta todas essas coisas com a verdade. 3 aplicações para nós, eu acho que são 3. A primeira é: se Deus não ocupa o centro do nosso coração, então outra coisa já ocupou. Se Deus não ocupa o centro do seu coração, outra coisa ocupou. Pode ser dinheiro, pode ser prazer, pode ser política, pode ser o seu desejo de aceitação, pode ser o seu desejo de controle, pode ser sua família, pode ser o ministério, pode ser a reputação. Deus nos chama a enxergar que a idolatria é o grande pecado por trás de muitos outros pecados. 2. Não existe sua verdade ou minha verdade. Existe a verdade de Deus. Ou nós nos rendemos a essa verdade, ou permanecemos na mentira. E 3, o Cristo ressuscitado é salvador para quem se arrepende, mas o Cristo ressuscitado é juiz para quem resiste. Não basta admirar Jesus, não basta respeitar Jesus, não basta achar interessante o cristianismo, é preciso arrependimento e fé. Então, irmãos, que tal olharmos com sinceridade para a nossa vida? Se nós formos honestos, nós veremos que o problema de Atos 17 não está apenas em Atenas. O problema pode estar também dentro da igreja. Atenas era cheia de ídolos, mas o nosso coração também é cheio de ídolos. Nós podemos estar aqui no culto, nós podemos estar cantando, nós podemos estar ouvindo, nós podemos estar até servindo, e ainda assim tentando preencher o vazio da alma com outras coisas. A gente faz tanto, a gente corre tanto, a gente se ocupa, mas quando chegamos no quarto e tudo fica quieto, irmãos, nós vemos que o coração não se aquietou. Paulo encontra ali um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. E talvez, irmãos, a grande tragédia é que muitos vivem como se Deus fosse um desconhecido, mesmo dentro da igreja. Isso pode acontecer conosco, meu irmão. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. Isso pode estar acontecendo. Podemos conhecer doutrinas corretas, mas viver sem temor. Podemos ter a Bíblia aberta, mas o nosso coração fechado. Nós podemos cantar sobre a graça, mas continuar negociando com pecados secretos. Nós podemos afirmar que Cristo é Senhor, mas na prática viver como se fôssemos donos da nossa própria vida. E é por isso que a palavra de Paulo, irmãos, eu vim anunciar quem é esse Deus, ela é tão importante, inclusive para nós, inclusive para você, inclusive para mim. Ele anunciou o Deus que criou tudo, o Deus que sustenta tudo, o Deus que governa tudo, o Deus que não depende de ninguém, o Deus diante de quem a igreja precisa se prostrar, irmãos, com reverência. Nós vimos que Deus ordena arrependimento. Arrependimento, meu querido, minha querida, é o caminho diário do cristão, ou pelo menos deveria ser. O Evangelho nos chama para continuar quebrantados. Arrependimento é dizer: Senhor, eu pequei. Arrependimento é dizer: eu me desalinhei, eu substituí a tua glória, eu voltei a amar o que o Senhor odeia, eu me acostumei com o pecado. Nós vimos que Deus estabeleceu um dia em que Ele julgará o mundo com justiça. Irmãos, isso é para nós também. E para nós o dia é hoje. Ou você vive como se Deus fosse voltar, mas Ele fosse voltar um dia, lá na frente. Eu não vou estar nem vivo. Talvez você pense que essa é uma questão para ser pensada amanhã. Mas, meu irmão, o dia é hoje.
A hora é já. Isso significa, irmãos, que nossa fé não pode ser sabor crente. Não tem esse negocinho aí agora, essa modinha? Sua fé não pode ser sabor crente. Nossa vida não pode ser dupla. Santidade, irmãos, não é uma opção para o crente. A história está caminhando para um tribunal e Deus já revelou quem é o juiz é Jesus. O Cristo que foi desprezado, o Cristo que foi zombado, o Cristo que foi rejeitado, o Cristo que foi crucificado. Mas naquela cruz, irmãos, ele não estava apenas sofrendo por causa de homens maus. Ele estava carregando o pecado, o meu e o seu pecado. Ele estava levando a minha e a sua culpa. Ele estava tomando o meu lugar e o seu lugar. E Deus provou isso, irmãos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. A ressurreição é Deus declarando ao universo: este é meu filho, este é o meu rei, este é o meu salvador, este é o Senhor. Sendo assim, não existe mais espaço para brincar de cristianismo. Não existe mais espaço para uma fé de aparência. Não existe mais espaço para um evangelho domesticado. Não existe mais espaço para viver como se Deus fosse apenas um detalhe da semana. Eu me encontro com Ele em tais dias, em tais horas, em tais lugares, e o resto da semana eu vivo do jeito que eu quiser. Não, essa não é uma opção para o crente. Porque Deus não está distante, Deus não está escondido, Deus não está indiferente. Ele falou, Ele se revelou, Ele enviou o Filho, Ele ressuscitou o Filho, e Ele está chamando a sua igreja de volta ao centro. Hoje, irmãos, o Cristo ressuscitado está chamando você para se render novamente, para abandonar o pecado que você tem tolerado, para abandonar sua frieza, para abandonar sua religiosidade, para abandonar ídolos modernos que tomaram o lugar de devoção verdadeira no seu coração. O mesmo Cristo que salva é o Cristo que reina. Se você quer saber o que Deus pensa sobre o pecado, olhe para a cruz. Mas também olhe para o túmulo vazio. Tem esperança para você, tem esperança para mim, tem esperança para nós. Hoje é dia de arrepender-se, não amanhã, não quando estiver mais fácil, não quando a vida estiver mais organizada, hoje. Porque o Cristo ressuscitado, irmãos, é o Deus presente, é o Deus conosco. Cristo oferece graça à sua igreja. Ele chama, pois quer restaurar você, quer santificar você. Deus não está longe ou calado de você, Deus não está ausente. Ele se revelou em Cristo, e Cristo está no meio do seu povo, chamando-nos de volta ao temor, à fidelidade e à adoração verdadeira. Sendo assim, irmãos, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, que o Senhor nos dê um coração arrependido, que Deus nos dê um coração rendido, para que não sejamos apenas ouvintes, mas discípulos verdadeiros do Cristo vivo. Amém?